Modelo temporal de progressão. Hoje eu trouxe para vocês uma ideia muito característica de como progredir nas distâncias. Quando nós pensamos em sair do 5 para o 10, do 10 para o 21 e do 21 para a maratona, nós dependemos de uma adaptação estrutural. Basicamente para que você tenha uma saúde corporal, fisiológica, metabólica e também psicológica. Pular etapas, sempre vamos trabalhar com um risco elevado, o que não é tão interessante para o esporte. Olha que interessante essa ideia. O ideal, um atleta de 5K, ele deve permanecer nesta distância em média de 6 a 8 meses. 10K de 8 a 12 meses, para ele progredir para a meia maratona de 1 ano a 2. Para ele progredir ainda para maratona de 2 a 2 anos e meio. Por quê? Respeitando este padrão, nós geramos uma adaptação coerente em questão estrutural, fisiológica, metabólica e psicológica. Qual é a característica negativa aqui, pessoal? Quando o atleta ele acelera um componente, ele se coloca em risco, em maiores riscos. É muito comum um atleta, ele está, por exemplo, no 5K, ele fica, sei lá, 2 meses no 5K e ele já se acha preparado, ele se sente bem, o tempo na corrida já está saindo legal, ele já tem velocidade, o VO2 e ele, não, eu vou pular para o 10 e muitas vezes já vai para o 10 já vai para a meia maratona. Mas o que você precisa compreender? Olha só, todo esse sistema de adaptação, ele leva tempo. Então, explica muito o que eu mencionei para vocês. Qual é a primeira adaptação que acontece em uma pessoa, em um ser humano? É a adaptação cardiorrespiratória. Ela é muito rápida. Na sequência, nós já temos uma adaptação metabólica, onde é a questão do VO2 e as enzimas. Só nesses dois pontos você já entende o porquê que o atleta está no 5K, ele começa a se sentir bem, encaixa o ritmo, está rápido, o fôlego está bom, ele já teve uma adaptação, mas a adaptação cardiorrespiratória respiratória e também metabólica. A adaptação muscular, tendínea e também óssea, elas demoram muito mais tempo. Então olha só, galera, o atleta ele tem uma adaptação metabólica, uma adaptação cardiorrespiratória, mas falta ainda adaptação muscular. O terceiro componente dentro da literatura que gera adaptação é o muscular. Depois do muscular, nós temos a adaptação dos tendões, da fáscia. E por último ainda, a adaptação óssea. É a mais demorada, ao impacto. Olha só, aí o que acontece? O atleta ele se sente bem, ele está no 5K, ele já tem fôlego, ele já tem ritmo, faz RP, está rápido, condicionado. Só que ele tem o quê? Uma adaptação cardiorrespiratória e metabólica, o VO2, as enzimas, está tudo funcionando muito bem. Só que ainda ele não tem o quê? Uma adaptação óssea. Aí esse atleta ele sai disso aqui e ele vai aqui para o 21 ou vai até para o 42 em pouco tempo, em curto espaço de tempo. O que acontece? A famosa, por exemplo, fratura por estresse. Por quê? Ele tem já adaptação consistente cardiorrespiratória e metabólica, mas a adaptação óssea ao tempo de exposição ele não tem. A literatura ela faz uma menção bem fechada de quanto tempo você leva para gerar esses processos. Aqui ele está um pouco ampliado, por quê? Porque não é só respeitar as 16 semanas da literatura para ter uma adaptação entre o metabólico e o muscular, por exemplo. Não é só esse componente, é o tempo de exposição, ok? Você já tem uma adaptação óssea, mas você tem uma adaptação óssea por um tempo de exposição de 5K. A adaptação óssea do tempo de exposição de 5 para 42K, ela é exponencialmente mais elevada. Então eu sempre falo, pulou etapas, você está se colocando num risco elevado. Se você fazer um padrão coerente, correto e respeitar, você tem um risco calculado. Isso aqui é um padrão geral, mas logicamente que ele pode ser manipulável. Olha só, lembra o tempo de exposição? Sem mencionar que, e atletas que têm sobrepeso? Atletas que não têm uma base de fortalecimento tão adequada numa característica natural
O atleta foi sedentário uma vida toda e ele foi para o esporte. Tá? E logicamente, aqui já é um extremo, mas isso é válido para qualquer atleta, um atleta condicionado, com um peso ideal, enfim. Lembre, pessoal, as adaptações, elas são sequenciais e cada uma tem o seu tempo. Não é porque você está se sentindo bem, que você tem ritmo, você é rápido, você fez RP, que a adaptação muscular, tendínea ou óssea já esteja preparada para uma prova mais longa. Então lembre, é o seu corpo, a sua estrutura. Nunca treine sem o acompanhamento de um profissional qualificado, que realmente entenda o seu organismo, avalie você como um ser único. Isso é muito importante.